Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e vamos para a nossa última aula de Direito do Consumidor. Aula sobre o superendividamento. Aula importante porque em 2021 foi alterado o Código de Defesa do Consumidor para incluir uma série de artigos que tratam desse superendividamento. A Lei 14.181 de 2021, então, incluiu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54A até o 54G e o artigo 104A até o artigo 104C. Essas são as principais novidades dentro do Código de Defesa do Consumidor. Teve algumas outras pequenas alterações, mas para nós o que interessa são principalmente esses artigos. E houve uma revolução dentro do Código, porque se protegeu ainda mais aquele consumidor, apesar da proteção contratual, um contrato de adesão, uma série de direitos que o consumidor já tinha. Aqui não só se preocupou com a questão educacional, a educação financeira do consumidor, do desenvolver mecanismos para trazer essa educação financeira, mas também mecanismos extrajudiciais e judiciais para tentar resolver esse problema do superendividamento numa questão individual. Pessoas que comprometem grande parte da tua renda para pagar dívidas. Então, imaginem pessoas gastando 50%, 60% da sua renda para pagar dívidas, às vezes com um ou com mais credores. Isso afeta a dignidade da pessoa humana, exclui essa pessoa socialmente, exclui essa pessoa não só dos vínculos de trabalho, mas até outras questões que ela deixa de acessar. Então, o Código trouxe uma série de novidades que nós vamos ver agora. Comecemos pelo artigo 54A, parágrafo 1º, que traz esse conceito. O que é esse superendividamento? Vamos lá. Superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Bom, aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro que ele restringiu aqui a pessoa natural, porque a pessoa jurídica já tem outros mecanismos, como a recuperação judicial, a falência, para tentar resolver esse superendividamento. Mas, apesar do Código de Processo Civil falar da insolvência civil, era muito difícil isso se aplicar e, quando se trata de direito do consumidor, ainda mais. Então, agora, com essa possibilidade de solucionar esse superendividamento da pessoa natural, é que nós temos uma série de prerrogativas e direitos ao consumidor. Outro elemento importante aqui é que esse consumidor tem que estar de boa fé. Ele não pode, de forma proposital, maliciosa, subreptícia, sair fazendo um monte de empréstimos para fazer valer esse direito ao superendividamento. Se ficar demonstrado que ele age de má fé, ele não vai ter direito a esses benefícios que nós vamos estudar. Outro ponto importante é que aqui não fala somente das dívidas já vencidas, mas também das dívidas vincendas, aquelas que vão vencer. Então é possível somar o que já está em atraso, mais o que está a vencer, para eventualmente renegociar essa dívida nos termos que a gente vai estudar. Para garantir o quê? Um mínimo existencial. Olha, entender que mais de 30% da renda da pessoa fica comprometida com o pagamento de dívidas afeta a dignidade da pessoa humana e tem que ser revista. O parágrafo 2º desse mesmo artigo 54A traz ainda o que abrange esse tipo de dívida. Vamos lá. As dívidas englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos em decorrente de relação de consumo. Claro, tem que ser relação de consumo, senão foge do código. Inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Então aqui está incluído não só um financiamento com banco, um CDC, um cheque especial, mas também contas de consumo, por exemplo. É claro, se ele comprou o carro do vizinho, aí não é relação de consumo, então estaria fora. E aí, naquele sentido que eu disse sobre a má-fé, o parágrafo 3º traz essa ressalva, porque foi um receio dos fornecedores, né? Puxa, tudo bem, vamos tentar ajudar o consumidor superendividado, mas se ele tiver de má-fé, o código protege também os fornecedores nesse sentido. Vamos lá.
Não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, ou decorram de aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo, de alto valor. Então imaginem, a pessoa sai fazendo grandes compras, financiando carros de luxo, Porsche, comprando apartamentos de alto valor e joias, e depois quer fazer um refinanciamento, um parcelamento com benefícios. Soaria estranho, né? Talvez tenha que se desfazer de certos bens, diferente da pessoa ali que ganha 2, 3 salários mínimos e aí está super endividada e só consegue deixar livre metade desse valor, então tem que viver com mil e poucos reais. É uma vida já bem mais difícil. Então, o objetivo não é proteger quem está de má fé, nem aqueles que querem gozar de alto luxo. Um ponto central nessa ideia de educação e também do direito à informação ao consumidor vem pelo artigo 54B do Código de Defesa do Consumidor, que traz uma série de requisitos que devem ser informados ao consumidor no momento da sua contratação, para que ele saiba exatamente o quanto que ele vai pagar de juros mensal, anual, quais são as taxas que ele está sujeito, para ele entender melhor e decidir pela contratação ou não daquele serviço. Vamos lá para o artigo 54B. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52, o fornecedor ou intermediário deverá informar o consumidor prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre o custo efetivo total e a descrição dos elementos que compõem. É claro, falar a parcela R$300, a pessoa acha que consegue pagar, mas depois que você multiplicar isso pela quantidade de parcelas, pode ser um valor muito alto. 2. A taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos de qualquer natureza previstos para o atraso de pagamento. Então, tem que prever a taxa mensal, anual, porque às vezes os juros são compostos, os juros de mora, qual que é os juros depois se eu atrasar, quais são os encargos, qual é a multa. 3. O montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deverá ser no mínimo de 2 dias. Então, fez uma oferta lá de um crédito, de um financiamento, no mínimo 2 dias, pode ser mais, mas no mínimo 2 dias, e o montante das prestações, né? Quantas parcelas eu vou pagar sobre isso. 4. O nome e o endereço, inclusive eletrônico do fornecedor, isso é importante, né? Você informar não só o endereço eletrônico, mas também o físico, para que a pessoa possa eventualmente fazer uma reclamação naquele local. E o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 do Código e regulamentação em vigor. A pessoa tem direito a antecipar as prestações e tem que ter a redução dos juros proporcional ao período, né? A pessoa, se quiser antecipar os seus débitos, tem direito a desconto. Outro ponto importante que já tem caído em vários concursos públicos é em que momento, em que local essas informações devem constar. Então vamos ver o parágrafo 1º do artigo 54B. As informações devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor. Então, essa informação tem que chegar para ele. No momento que ele celebra o contrato, ele tem que receber essas informações. Pode estar num contrato, pode estar na fatura, ali discriminado, tudo isso, ou um instrumento anexo àquele contrato. E dentre duas proibições importantes que vêm também com essa ideia do superendividamento, tem duas que se destacam. Vamos para elas. Artigo 54C. É vedado, ou seja, é proibido, expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não. Inciso 2. Indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Então, aquela ideia de que, não consultamos Serasa, SPC. Não, tem que consultar, porque aquilo gerava mais endividamento ainda, porque a pessoa já estava endividada e ia endividar mais ainda. E 4, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produtos, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso,
analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade, agravado ou se a contratação envolver prêmio. Então fazer aquela publicidade massiva de puxar a pessoa para dentro da loja e forçar a pessoa a obter crédito, com publicidade, com ligações incessantes, isso viola também agora o Código de Defesa do Consumidor. Legal, professor, tá, entendi aí algumas vedações, algumas regras, o que é o superendividamento, mas o consumidor está superendividado. Apesar de toda essa proteção, ele se superendividou. O que é possível fazer? Primeiro, um processo de repactuação das dívidas. Vamos para o código. Artigo 104A. A requerimento do próprio consumidor, superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação das dívidas, com vistas à realização de audiência de conciliação, uma audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstos no artigo 54A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias, formas de pagamento originalmente pactuadas. Então, inicia-se esse processo de repactuação das dívidas, chamando os fornecedores para sentarem à mesa e renegociar as dívidas, com aumento de parcelas, com redução de juros, redução de taxas, diminuição do valor da parcela a ser pago. Então, esses fornecedores vão ser chamados para fazer uma renegociação, de modo a garantir pelo menos o mínimo existencial, que em geral se entende que pelo menos 30% pode servir para pagar as dívidas e os outros 70% para pessoas subsistir com sua família. Então, isso pode acontecer em juízo, por exemplo, nos sejusques, por exemplo, nos centros de conciliação, então, e também nos PROCONs, por exemplo. Eles podem ser chamados, os fornecedores, nesses órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tentar fazer um acordo. Professor, mas e se o fornecedor não comparecer? Vamos para o código. Artigo 104A, parágrafo 2º. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação, de que trata o caput desse artigo, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora. Olha só, ele vai poder eventualmente parar de pagar as parcelas e não vai poder mais correr juros a partir disso se o fornecedor não comparecer a essa audiência. Não é se não aceitar o acordo, mas não comparecer à audiência. Bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida. O consumidor vai poder fazer valer aquela proposta que ele fez para pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas ao pagamento aos outros credores presentes à audiência de conciliação. Então, se um dos fornecedores desses credores não aparecer, ele vai primeiro pagar os outros fornecedores e só depois este que não compareceu, e dos modos que o consumidor propôs, e não podem ser cobrados encargos de mora por conta disso. Olha que legal! Então, isso força o credor, o fornecedor, a participar ali dessa audiência de conciliação para tentar repactuar. Como eu falei, essa audiência de conciliação pode ocorrer em vários lugares. Vamos para o artigo 104C. Compete concorrentemente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória, preventiva do processo de repactuação de dívidas. Então isso pode acontecer num PROCON, na Defensoria Pública, no Ministério Público e eventualmente até PROCONs municipais para tentar resolver isso, para evitar chegar no Poder Judiciário. Tá, professor, não foi possível. Teve audiência, mas não chegaram a um acordo. E agora, o que acontece? Voltamos para o código. 104B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento. Aí é um processo judicial agora, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Então, agora o juiz vai decidir como vai ser paga essa dívida e eles são obrigados a aceitar
essa decisão do juiz de parcelamento e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Então agora não teve acordo, é o juiz que vai decidir como vai pactuar, como vai pagar esses credores e em geral a ideia é de que o juiz facilite a vida desse consumidor, devedor, aumentando prazos, reduzindo juros, qual fornecedor vai ser pago primeiro, qual depois e assim vai, para tentar pôr fim a essa dívida, tá bom? Bom, com isso nós encerramos nossas aulas de Direito Consumidor. Tenham bons estudos, qualquer dúvida me avise. Até mais!